Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana e, como de costume, então estamos passando aqui para nos alimentarmos com a palavra de Deus e porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E eu quero, nesse início de semana, então, desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de tribulação. E para isso eu quero então ler com os irmãos o Salmo de número 46. E eu quero, o Salmo 46 ele é um salmo curtinho, e eu quero então ler o salmo todo, porque é um salmo maravilhoso, é uma palavra maravilhosa, e também porque esse é um dos meus salmos preferidos. E eu quero então ler com os irmãos, preste atenção ao que diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que pareça que tudo esteja desmoronando, é o que ele fala aqui, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Verso 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. E ele está falando aqui então da cidade de Jerusalém. Ele continua no verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquelas carruagens de guerra, diz aqui que o Senhor despedaça tudo. Verso 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos irmãos, esse salmo maravilhoso que nós acabamos de ler, ele é um cântico de louvor e um cântico que ele nos encoraja, ele nos convida a confiarmos em Deus e aquietarmos o nosso coração, mesmo em meio às mais terríveis tribulações. Ele diz aqui, no texto que nós lemos, a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O autor deste salmo aqui, ele é um dos filhos de Corá, e o salmista aqui é muito interessante. O salmista, ele no Salmo 46 começa pintando dois quadros ou duas telas de grande tribulação, duas telas que são muito assustadoras. O primeiro quadro que ele pinta aqui é o quadro de um grande tsunami, né, que atinge e que faz
as montanhas desmoronarem. Ele diz aí, né, no verso 2, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes, na fúria das águas, os montes se estremeçam. Nesse primeiro quadro que o salmista pinta, ele faz um contraste entre dois símbolos bíblicos. Nós temos o símbolo dos montes e o símbolo dos mares. O símbolo dos montes, os montes na Bíblia, especialmente aqui, né, no Antigo Testamento, os montes eles simbolizam aquelas coisas que são inabaláveis. Os montes eles são um símbolo de estabilidade, de segurança, de firmeza. Por exemplo, tem um outro salmo que diz assim, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Porque os montes tinham esse simbolismo de coisas que não se abalam, que são inabaláveis. Estabilidade. Já as águas e os mares têm o simbolismo que é justamente o contrário desse. As águas simbolizam tudo aquilo que é instável, que num momento está tudo calmo, aí vem um vento e abala tudo, e os mares e as águas têm esse simbolismo então de situações e de circunstâncias que são caóticos, né, turbulentos. Ele fala aqui das águas que espumejam, né, e tumulto, caos. E o que ele está dizendo aqui então? O primeiro quadro que ele pinta é esse quadro do caos que atinge e que abala até os montes, aquilo que é mais, que simboliza estabilidade, agora está abalado e está desmoronando diante da fúria, das circunstâncias, dos vendavais e das tribulações que a tudo vão atingindo, até aquelas realidades mais seguras e mais estáveis. É um quadro muito parecido, né, com o que nós estamos vivendo hoje. A crise do coronavírus, e a nossa crise não é só coronavírus, mas também nós temos uma grande crise política, então toda uma instabilidade que tem atingido, né, e abalado até aquelas coisas que nós achávamos mais seguras. O mundo inteiro, né, ficou aí abalado, o mundo inteiro ficou transtornado, e parece que tudo está desmoronando, né? Até aquelas instituições que a gente julgava mais estáveis estão desmoronando. Grandes empresas, grandes reinos, tudo desmoronando, tudo abalado por causa da circunstância, da crise. E é esse quadro que ele pinta aqui. O segundo quadro que o filho de Corá pinta, ele pinta o quadro da cidade de Jerusalém sitiada, conforme o texto que nós lemos. Ele fala aí no verso 6, né, a parte A do verso 6, ele diz assim, né? Bramam nações, reinos se abalam. Olha de novo aí a palavra abalar, coisa que está abalada, os reinos se abalam. E esse quadro aqui, então, ele está pintando aquela tela, a imagem, né, da cidade de Jerusalém sitiada por um exército inimigo, e bramam as nações, significa aqui aquele exército que está em volta da cidade, né, acampado em volta da cidade, e agora eles se levantam e começam a fazer os seus bramidos, os seus gritos de guerra. Eles começam a clamar agora aqueles gritos, aqueles clamores de batalha contra o povo de Deus que está ali dentro da cidade de Jerusalém. É esse quadro que ele pinta. E aí quando começam aqueles gritos de guerra, os reinos se abalam, né? Fica todo mundo com medo, todo mundo inseguro, porque é uma
a uma situação, uma circunstância de ameaça. O fato é que o salmista aqui, neste salmo, ele pinta esses dois quadros de circunstâncias e de realidades muito assustadoras. E aí, no meio dessa tela, no meio dessa pintura, né, ele nos coloca uma palavra de Deus: aquietai-vos. Eu acho interessante que o Salmo 46, todo ele são descrições que o filho de Corá vai fazendo, né? Imaginando situações muito amedrontadoras, mas nesse salmo inteiro tem uma palavra que é uma palavra direta de Deus. Não é o salmista falando, mas é uma palavra direta de Deus por meio do salmista, que é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes era o salmista falando, fazendo descrições, né, de situações. Mas agora não é o salmista falando. Agora é a palavra de Deus que vem para o seu povo, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí a palavra de Deus, ela nos dá pelo menos duas razões para eu e você, no dia de hoje, nessa semana que começa, em meio às circunstâncias que têm abalado o mundo inteiro. Há duas razões para eu e você aquietarmos nosso coração em meio a esses tempos de grande instabilidade e insegurança. A primeira razão que o salmista e que a palavra de Deus ela nos dá aqui é que a aliança de Deus com o seu povo jamais será abalada. Os montes se abalam, diz o Salmo. Os reinos políticos, por mais poderosos que sejam, os reinos se abalam, diz o Salmo. Mas a aliança de Deus conosco, esse pacto, esse é eterno. Esse não pode ser abalado, não pode ser afetado, esse não muda, esse permanece para sempre. E é isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. Sabe por quê? Porque duas vezes aqui nesse texto, no verso 7 e no verso 11, a palavra de Deus diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. E quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é o Deus que faz uma aliança com gente imperfeita. O Deus de Jacó é esse Deus que faz aliança com pessoas imperfeitas, porque quem era Jacó? Quem era Jacó? E quando foi que Deus fez uma aliança com Jacó? A palavra de Deus fala que Jacó era um homem muito, muito imperfeito. O próprio nome Jacó significa, enganador, usurpador. O Jacó, ele era um homem que muitas vezes ele se atrapalhou na vida, com suas decisões ou com seus comportamentos muito questionáveis do ponto de vista ético e moral, muito questionáveis. Um homem que ele estava longe de ser um padrão, de comportamento exemplar. Esse era Jacó. E Deus faz uma aliança com Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, quando Jacó ainda era Jacó não era Israel. O nome dele de Jacó para Israel vai mudar só em Gênesis 32. E mudança de nome na Bíblia é um símbolo, de uma transformação,
de um novo nascimento, de um amadurecimento. Mas Deus não fez uma aliança com Jacó quando Jacó já era Israel. Deus fez uma aliança com Jacó quando ele ainda era Jacó, lá em Gênesis 28. Naquela episódio que ele tem aquele sonho, né, daquela escada em Betel, né? E ali Deus faz um compromisso com Jacó, uma aliança. E nesse momento, Jacó, quando Deus faz a aliança, Jacó estava fugindo do irmão dele, porque ele tinha acabado de enganar o pai e para usurpar a bênção que o pai ia dar para o seu irmão Esaú. Ele tinha então, junto com a mãe dele, enganado o pai, enganado o irmão, feito uma confusão. Aí o irmão dele ficou muito chateado, ele teve que fugir dali. E nessa fuga é que Deus aparece para ele em sonho e faz uma aliança. E ele se torna ali o Deus de Jacó. Né? Eu acho isso impressionante. Jacó, quando Deus fez aliança com Jacó, Jacó não tinha acabado de sair de um culto de oração e estava cheio do Espírito Santo. Jacó estava fugindo de algumas coisas muito duvidosas e comportamentos muito duvidosos que ele tinha acabado de realizar, e agora ele tinha que fugir, estava em fuga. Mas nesse momento Deus vem e faz um pacto, uma aliança com Jacó. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que eu acho isso maravilhoso. Essa é a nossa segurança, e é a segurança que o Salmo 46 nos dá. Eu posso me aquietar. Eu posso me aquietar porque nós temos uma aliança com Deus. Que Deus é esse? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus? O Deus de Jacó. É uma aliança que é baseada na graça e na misericórdia de Deus, uma aliança que é baseada na soberania de Deus, uma aliança que permanece fiel, e Deus permanece exercendo a sua fidelidade e as suas promessas na vida daqueles que são imperfeitos. Uma aliança que Deus faz baseada na sua graça com gente que é gente imperfeita. E isso me consola, e é isso que me traz grande segurança. Porque eu e você somos imperfeitos, mas Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo em nossas atrapalhadas na vida, ou quando nós não somos fortes, quando nós não somos perfeitos, Ele continua permanecendo fiel e cuidando de nós, e sendo o nosso refúgio, sendo a nossa fortaleza. Por quê? Porque Ele é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é que é o nosso refúgio. Então, a primeira razão é essa, que tudo pode ser abalado, tudo, mas a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança eterna e que jamais será abalada, porque ela é uma aliança que está fundamentada no caráter do próprio Deus, na graça do próprio Deus e na misericórdia do próprio Deus. A segunda razão, porque eu e você, nós podemos e devemos nos aquietar, mesmo em meio aos quadros mais turbulentos que a vida apresenta, é que esse Deus de Jacó, Ele também é o socorro bem presente nas tribulações. E eu acho interessante que aqui, olha só, ele diz assim, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não diz das tribulações, mas ele diz nas tribulações. Deus, ele não nos livra necessariamente das crises, mas a promessa é que Ele vai estar conosco e Ele vai ser socorro e auxílio nas crises e nas tribulações. E o que me chama a atenção aqui é que Corá, nesses quadros que ele fala então ele dá 3 exemplos desse socorro bem presente,
de Deus nas tribulações. 3 exemplos que têm uma característica em comum. Todos eles são socorros, são ações de Deus que são imperceptíveis no momento em que estão acontecendo. É um socorro que é invisível, mas conquanto seja invisível, ele é muito real e muito presente. Se não, veja, os 3 exemplos que ele dá aqui, ele fala primeiro no verso 4 que ele diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. E o que é interessante, os pesquisadores, e os comentaristas, eles dizem uma coisa interessante, irmãos, que em Jerusalém não há um rio, não existe rio, pelo menos na época em que a Bíblia foi escrita, não existia rio lá em Jerusalém. Mas o salmista aqui diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. E o simbolismo aqui, dessa expressão, então, do salmista, é que para os olhos físicos, para o meu olhar físico, muitas vezes eu não há rio, eu não estou vendo. A cidade está sitiada e ameaçada pelo exército inimigo, mas longe dos meus olhos físicos existe um rio que sustenta a cidade. Existe um rio, diz aqui o salmista, que abastece, que traz provisão, alívio e alegria para a cidade e para o povo de Deus. Um rio que alegra o santuário das moradas do Altíssimo. Não é perceptível aos olhos, mas ele está lá, esse rio é real. E nenhum exército em volta da cidade, nenhum exército pode impedir esse rio de fluir para dentro da vida do povo de Deus e de trazer as suas bênçãos, o seu refrigério, o seu alívio e a sua alegria para o povo de Deus em meio à cidade sitiada e em meio às tribulações. O segundo exemplo que ele dá aqui, que eu acho interessante, ele fala no verso 5, que o socorro de Deus, bem presente, ele acontece na antemanhã, ele acontece de madrugada. Ele diz assim: Deus, verso 5, Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus a ajudará desde a antemanhã, desde madrugada, antes que o sol nasça. O socorro de Deus já está atuando em favor do seu povo, da cidade que está sitiada. Na antiguidade, quando havia uma batalha, o exército ele sitiava uma cidade, então, para destruir e conquistar aquela cidade. Dizem os historiadores que a guerra começava assim que o sol nascia. Então, quando o sol nascia, é que então as guerras começavam, porque eles aproveitavam a luz do sol, porque eles não tinham lâmpada, enfim, aquelas coisas como a gente tem hoje. Então, eles aproveitavam o máximo da luz do dia. E o que o salmista está dizendo aqui, o quadro que ele pinta é da Jerusalém sitiada, e Deus ajudando a cidade já antes do sol nascer, quando todo mundo está dormindo ainda. Quando você ainda está dormindo, você nem se levantou, você não fez nenhuma oração, antes você está inconsciente, mas Deus já está te ajudando, você está dormindo e Deus está indo à frente de você para aquele dia que vai ainda começar, é desde a antemanhã. E Deus, o socorro dele, já está agindo em nosso favor. Por isso, aquiete-se. E finalmente, o terceiro exemplo que ele dá, ele fala que Deus, ele age, ele batalha, esse Senhor dos Exércitos batalha por nós até nos confins da terra. É o que ele diz no verso 9, olha só o que ele diz assim:
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Veja, é até os confins da terra, os confins do mundo. Quer dizer, é lá onde eu não estou vendo. É depois da curvatura da terra. É onde os meus olhos não alcançam. Eu não estou enxergando, mas Deus está batalhando por nós em dimensões que nós não estamos nem enxergando. Ele está lutando, o Senhor dos Exércitos lutando guerras por nós e nós não estamos nem vendo, porque é lá nos confins da terra. O que o salmista diz aqui, e por isso eu e você podemos nos aquietar, é que Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Às vezes, e muitas vezes, esse socorro nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, nós não estamos ouvindo, nós não estamos percebendo, mas Ele é real. E conquanto eu não esteja vendo, o socorro está acontecendo. Não existe um rio físico, mas existe um rio da graça de Deus correndo e trazendo vida para a nossa cidade sitiada. Eu ainda estou dormindo, eu estou inconsciente, é de madrugada, mas Deus já se levantou antes de mim e já está lá, o cuidado dele, como diz aqui, né, a ajuda dele já está acontecendo antes mesmo de eu acordar. E Deus, Ele está lá batalhando batalhas, quebrando arcos e despedaçando e os carros e as armações, as ameaças, em lugares lá nos confins do mundo. Eu não estou vendo, mas Ele está agindo. Eu queria dizer para você que talvez nesses dias de crise, você também está com dificuldade para ver a graça, o cuidado amoroso de Deus. Porque o que você está vendo são aqueles quadros que o salmista pinta, o quadro do tsunami que abala até os montes, o quadro da cidade sitiada e dos exércitos que ficam gritando seus gritos de guerra, e é isso que você está vendo, é isso que você está ouvindo. E aí a palavra de Deus no meio disso diz para mim e para você: filho, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus que o Senhor é? E aí ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Aquiete-se, porque eu fiz uma aliança que é inabalável. Uma aliança com pessoas como Jacó, o Deus de Jacó. A aliança com gente como você, como nós. E aí Deus diz assim: por isso se aquiete. E em segundo lugar, conquanto você não esteja vendo e não esteja percebendo, pela fé saiba, há um rio. Há um rio trazendo vida para a nossa cidade sitiada. Há um Deus lutando por nós. Há sim, antes mesmo do dia começar, o nosso Deus já foi à nossa frente, cuidando das batalhas da nossa vida. Amém, queridos irmãos? Vamos orar? Deixa eu orar por nós, deixa eu orar junto com você. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é refúgio, o Senhor faz aliança com pessoas como nós, pessoas muitas vezes imperfeitas, pessoas fracas. Nós que muitas vezes, Pai, fazemos tantas confusões na vida, às vezes querendo acertar, nos atrapalhamos, como Jacó. Vivemos dentro de realidades de imperfeição, mas o Senhor permanece fiel, porque a aliança do Senhor, ela é uma aliança feita com gente real, gente como a gente como Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós temos essa segurança de que o teu pacto conosco é um pacto inteiramente baseado na tua graça e na tua misericórdia.
E abençoa cada irmão e cada amigo que está orando comigo agora, não importa a hora, não importa o dia, não importa o momento, mas que nós possamos crer pela fé, nos apropriarmos do fato de que agora o Senhor é socorro bem presente em meio à nossa tribulação. E que mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor está socorrendo, o Senhor está sendo abrigo, refúgio, o Senhor está sendo socorro, Senhor, nas nossas vidas, de maneiras inúmeras que a gente nem imagina. Mas o Senhor vai adiante de nós. Louvado seja o teu nome. E baseados, Pai, pela fé, confiando nessa palavra que veio de Ti, nós agora aquietamos e descansamos o nosso coração no refúgio que é o Senhor nas nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos irmãos. Então, que Deus abençoe ricamente a sua semana. Fica aí com a paz do Senhor, em nome de Jesus.